A atividade de hoje se chama O Lado B da Costa Rica, e ela consiste, né, numa exibição de um filme chamado Bacheiro, que logo a gente vai assistir, e também uma discussão sobre a Costa Rica com Jonathan Elisandro Orozco, que é doutor e pós-doutor em filosofia pela UFSC, e mestre em filosofia do direito, né, pela UFSC também, além de ser bacharel e licenciado em direito pela Universidade da Costa Rica. Ele que também é costarricense, né, e vai poder mostrar um pouco para a gente sobre essa realidade tão desconhecida dos brasileiros, né, que é a realidade da América Central. Ele também está lançando esse livro, Ele Gaspar, que é um romance. Ali na frente está sendo vendido, quem tiver interesse adquirir, né? E eu passo então a palavra para o Jonathan, que vai poder falar um pouquinho sobre a ideia da atividade, e depois nós começamos então com a exibição do filme, e aí logo a seguir, né, esse filme tem 30 minutos mais ou menos, o Jonathan segue com a atividade. Então... Obrigado, Michael. Primeiro, boa noite. Quero agradecer ao pessoal do IELA, né, ao Michael, a John, o pessoal que abriu as portas dentro da apresentação que o Maicon faz de mim. Não fala o mais importante, que eu fiz parte do IELA, né, como estudante do núcleo de pesquisa e estudo do IELA durante 3 anos. Para mim é um orgulho, porque eu fui introduzido pelo professor Rampinelli, né, o professor Valdir. Considero ele meu amigo, vou tentar visitar ele agora final de semana, que não conseguiu nos acompanhar, porque com muito orgulho ele sempre falava a mesma coisa para mim: somos o primeiro instituto de estudos latino-americanos. E explicava, né? Harvard tem, La Sorbonne tem, Oxford tem, institutos estão estudando a gente não está estudando a gente, né? Então era um orgulho, falo isso pelos 20 anos, né? E eu participei um pouco do grupo de estudos, consegui trazer um pouco a literatura da América Central, que hoje vamos acabar falando um pouco da geopolítica do meu país e da Nicarágua. E como tem um documentário, eu não vou falar muito mais, são 32 minutos. Vai fazer um pouco a introdução aos temas que eu quero trabalhar, e depois a partir do romance também. Então deixo vocês com o documentário e obrigado. Deu? Perfeito. Então, vou explicar um pouco por que chamei essa apresentação O Lado B da Costa Rica. Depois explico minha participação no documentário. E aí entro para falar um pouquinho do meu romance. Costa Rica se apresenta... Eu morei no Brasil aqui 8 anos, né? E Costa Rica se apresenta com 3 características muito interessantes. Adoro, né? Porque eu sou costarriquenho. A primeira delas é a gente aboliu o exército em 48. Só 25 países não têm exército. 3 desses países não são ilhas, Costa Rica é um deles. Então, 1º de dezembro de 1948. Isso me faz muito orgulhoso, de verdade. Segundo, Costa Rica, e o brasileiro fala muito isso, né? Costa Rica é um país verde. Temos 5% da diversidade do mundo, temos mais de 25% do território costarriquenho protegido, né, como parque nacional. Eu moro do lado da única reserva absoluta, ou seja, ninguém pode entrar, sou pesquisador. Então, também é bastante legal. E, finalmente, Pacto San José de Costa Rica, 1964, né, Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada, menos pelos Estados Unidos, né, em 1978. Daí criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos, com o qual eu tenho trabalhado um pouco. Então, o que acontece? Tudo isso vem da Costa Rica como um país muito lindo, né, e próspero, só que eu, como costarriquenho, gosto de desmitificar essa ideia. O que tem acontecido nos últimos 30 anos tem sido uma apertura forte ao neoliberalismo, que trouxe
capitalismo agressivo, uma economia de mercado muito agressiva, que desmantelou o estado de bem-estar. Então, isso que aconteceu. O país acaba sendo menos verde, porque tem um interesse privado por monetizar, né, e comprar as praias. Neste momento é triste, mas lá onde eles jogam beisebol, e no final do documentário fica um pouco mostrando essa contradição que há. A Gisele Bündchen tem casa aí. A casa dela é valorizada, ela casou aí, é valorizada em mais de 20 milhões de dólares. Quem construi essas casas são eles, né, os nicaragüenses. Esses nicaragüenses que obviamente estão na linha do trabalho escravo, porque trabalham mais de 12 horas ao dia, não têm providência social, não estão assegurados com, se eles têm algum tipo de acidente, a solução que eles acham é voltar para Nicarágua, porque aí eles viram um custo que não podem arcar. Então eles têm que voltar, eles ficam com medo de ir no sistema hospitalar da Costa Rica, porque no final das contas eles estão como ilegais, né? Então, quando eles encontram alguém como eu, posso explicar para eles, vai lá, você vai ser atendido, não vai ser deportado, mas isso acontece 1 em 1 milhão, né? Tipo, eles vão, ficam com medo, muito menos entrar num processo trabalhista contra o dono da propriedade, né? Ficam com medo e simplesmente ganham o que eles falam aí, $500 ao mês. Então, não existe esse país protetor dos direitos humanos com a Corte Interamericana dos Direitos Humanos dentro de suas próprias fronteiras. O que está existindo é um interesse particular por parte de inversão estrangeira que vem da Europa e dos Estados Unidos fortemente, que está mandando como que qual é a música que toca, certo? Então, se temos que destruir um pouco, deforestação está sendo gigante na hora da construção, sem os permissos requeridos, mas tem que ser feito para desenvolver, por exemplo, um pequeno hotel, é feito. Então, parou de ser esse país verde. E na onda do ambientalismo, como terceira geração, que agora falam de terceira dimensão, que para mim é uma bobagem, mas terceira geração de direitos humanos, dos anos 90, Costa Rica entrou, mas não respeita. Então, criou um tribunal ambiental, só que você entra numa ação como tribunal ambiental, demora 5 anos em sair uma sentença, quando já o dano foi feito. E em direito ambiental você tem um princípio precautório que não faz nada enquanto não temos um estudo. Então, o país ambiental verde não funciona. Então, por isso que eu já amo estudar do da Costa Rica. Minha participação no documentário foi íntegra, todas as entrevistas eu que fiz. Todos os lugares que visitamos na Nicarágua e na fronteira com a Nicarágua, eu estava junto. O editor e quem filmou, o diretor, foi Roberto, meu amigo, muito amigo meu, mas eu participei do roteiro também. A parte interessante, quando a gente entrevistava, por exemplo, as autoridades migratórias, os polícias, porque Costa Rica, como não tem exército, não é polícia militar, é polícia, e eles levaram a gente no carro, né, para mostrar. E a gente ficava dividido, né? Porque nessa história estou do lado migrante. Daí eles mostrando, olha, tem um grupo de 60 se escondendo. Então foi difícil. Depois, na escola que eles estão jogando beisebol, isso fica menos de 1 quilômetro da Nicarágua, na fronteira. 95% dos estudantes, dos alunos são nicaragüenses, por isso eles jogam beisebol. Eles passam a fronteira, estudam e voltam. Então, obviamente, sendo uma escola pública bancada pelo governo da Costa Rica, e desses mais ou menos 50 alunos que tem, só 1 ou 2 chegam no colegiado. A pergunta é: o que acontece com os outros, né? Então, o que estão trabalhando? O documentário não mostra, a gente não mostra, eu falo um pouco no meu livro sobre as plantações de abacaxi, né? As plantações de abacaxi que tem no norte da Costa Rica, estão arrasando, né, com os agrotóxicos, né, estão arrasando com o chão, deforestando, o manto aquífero está sendo totalmente poluído, e todo isso pertencendo ao capital estrangeiro. Estamos falando antes com o pessoal do IELA, né, Costa Rica passou de ser uma república bananeira a ser uma república de serviços. Então, agora o capital estrangeiro, não só a maior indústria é o turismo, só que não só ficou aí, a gente tem a IBM, a Intel,
a Amazon, a Apple, tem todas as bases na Costa Rica. Se você chegar na Costa Rica, na cidade e nas costas, como tentou mostrar, você sente que está num país que não é latino-americano. Deve ser o país mais caro da América, ou está do lado dos mais caros da América, mas, ao mesmo tempo, é um país muito americanizado. Os serviços que... Costa Rica tem um dos melhores cafés do mundo. E a Starbucks tem fila para entrar. Isso não tem sentido. Starbucks é de Seattle. E não tem o melhor café, porque eles vendem café de vários lugares. Mas Costa Rica, você vai comprar um café artesão e é bem, 1000 vezes melhor. Só que o conceito do pessoal não está para esse lado, está para o lado de o que vem dos Estados Unidos é melhor, o que vem das empresas estrangeiras é melhor. Então, essa foi a minha participação com o documentário. Tem várias histórias dentro do documentário. O cantor, meu amigo me chamou e falou: escuta esse cara cantando, que para mim tem uma voz muito boa. Eu conhecia o outro estrangeiro que era do país de Gales, então eu que vinculei eles para eles saírem cantarem. Eles cantando num jantar, numa casa, numa festa, faziam $300 entre os dois. Daí ele ganhava 150 cada um uma noite. Ele falou que ganhava 500 por mês, deixando de lado a realização pessoal, que ele era músico. Então, são detalhes que mexem muito com a gente quando você fica sabendo que é uma opção. Você pode ajudar um pouquinho, né? Mas não dá para ajudar a todos eles. Mas só tirar um deles, no final ele teve que voltar para Nicarágua e está lá na Nicarágua trabalhando. Mas são esses pequenos detalhes que eu poderia passar aqui 2 horas contando da produção do documentário, que foi muito marcante. Agora, o que tem a ver o livro? Meu livro já faz parte de um projeto literário maior. Eu estou trabalhando, os 2 livros de contos estão em edição e estou trabalhando um segundo romance. Só que o livro que venho apresentar, então, é este. Ele é ambientado em Los Chiles. Los Chiles aparece aí, certo? Agora eu vou mostrar onde que fica no mapa. E o Rio Frio é quase que uma outra personagem protagonista no romance, que era o trajeto que eles usavam. Em 2015 havia uma fronteira terrestre, já tem uma passagem de fronteira. Quando eu morei lá, era bastante interessante. Você chegava, acabava a estrada e tinha um arame farpado. Você vai, está na Nicarágua. Daí mexe com você do jeito que é o imaginário. Tem aí um muro infinito até o céu, criado pelo homem, que é um conceito imaginário, né? Isso vira outra realidade. Agora fica mais claro, você vê, tem um posto fronteiriço e tal. Nessa época era todo pelo rio. E eu falo isso no meu romance. Tem uma Páscoa, eu vi mais de 1 milhão de nicaragüenses voltando para passar o tempo com suas famílias. Era todo por botes, por esse rio lindo. Então, eu tento fazer, a partir de uma contradição no personagem principal, que é Gaspar, que é um nicaragüense que desce de Manágua e fica morando nesse lugar, se apaixona por uma costarriquenha, e tento fazer uma contradição nas belezas naturais do lugar, porque, como vocês viram, é lindo para caramba. Um lugar que é declarado pelo índice multidimensional como o pior lugar para morar a toda Costa Rica, tanto pela saúde, oportunidades de emprego, de trabalho, de educação. Então, dentro dessa dicotomia, existe uma contradição que me chamou a atenção quando eu trabalhei aí, porque eu trabalhei muito como juiz de violência doméstica. Era uma realidade crua, difícil, que fazia com que a violência fosse naturalizada. Então, o livro trata dessas violências, violência de gênero, violência contra a mulher, a partir de uma sociedade que vê que ser violento contra o todo é o jeito de se viver. Então, se naturaliza: sou violento contra a natureza, sou violento contra os animais, sou violento contra o amigo, sou violento contra o meu familiar, obviamente eu vou ser violento contra a minha mulher e meus filhos. Então, é um livro, ficção, né? Mas é baseada, tem um momento histórico, que seria mais ou menos de 1996 a 2014, e tem esse lugar geográfico. Para ficar um pouquinho mais claro, eu coloquei aí o ponto vermelho, seria o São Paulo, né? A gente está um pouquinho mais ao sul, lá está a Costa Rica. Então, esta América
Centroamérica, né? Colômbia, Panamá tem uma história que poucas pessoas sabem, né? Panamá nasceu da Colômbia. Quando a gente se independizou, a América Central se independizou um ano antes que vocês, 1821. Que na verdade não teve guerra, teve aquela época que a Espanha não queria saber nada, né? E deu a independência de graça e foi. Então Costa Rica era meio que a última província. Teve uma tentativa em 1822 de fazer uma república federativa, que nem vocês têm, com a capital na Guatemala. 2 anos e não deu certo, então cada país se independizou. Belize também foi posterior. Belize teve uma colônia, era uma colônia inglesa. Mas o resto, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, estão desde 1821. E depois está o México. O que eu gosto desse mapa, tem várias questões que é difícil para o brasileiro compreender, e quando eu conto ficam surpresos. A primeira delas é a importância do canal, né, do Panamá. Por que a importância do canal do Panamá? Porque teve uma invasão em 1991, porque os Estados Unidos tinham que devolver o canal na troca do século, né? Então é um controle geopolítico gigante que tem o canal de Panamá. Na Costa Rica, na parte norte, tem um rio, que é o Rio San Juan, que sai do Caribe, do Atlântico, até o lago, dá para ver o lago, né? Então os chineses queriam fazer outro canal. Então queriam ter um controle também forte geopolítico. Aí deu um problema interessante, porque em Nicarágua, isso estou falando faz mais ou menos uns 11 anos, teve uma invasão da Nicarágua na Costa Rica. Daí as pessoas falam, e se não tem exército, faz o quê? O que o costarriqueño sabe mais ou menos fazer, que é conciliar. Foi na corte de La Haya, fez um processo, ganhou e mandaram eles saírem. Que é interessante, né? É interessante saber que a tradição institucional do costarriqueño é essa, não é bélica, é tentar resolver nas instituições. Serve ou não serve, já esse é outro debate, mas o fato é que acontece assim. Então, dentro dessa geopolítica, tem esse interesse pelo canal. Agora, o que está acontecendo é o Darién. Tem uma migração massiva que está saindo de Venezuela, do Brasil, do Peru, passam para a Colômbia e o Darién. O Darién é o único lugar na América que não tem estrada, né? Então, tem a Interamericana, que sai da Alasca, pula o Darién e continua até o Chile, né? Aí não tem. Então você tem que passar pelo mato, pela natureza. São 3 dias. Eu tenho entrevistado umas 50 pessoas que passaram. Então, o primeiro que entrevistei foi um casal de cubanos que moravam em São Paulo. Eles saíram de Cuba, fugindo do regime, ficaram morando em São Paulo, trabalhando, só que eles tinham amigos que moravam em Texas. Então, eles ficavam trocando ideia com o pessoal de Texas e falando, estamos trabalhando mais e eles têm mais coisas, né? Então, começaram a andar. Só que eles não sabiam o que era o Darién. Quando eles passaram o Darién, eu entrevistei eles na Costa Rica, eles falavam para mim, eu perguntei para ele, Ernesto, o nome dele, ficou amigo meu no Facebook. Falava, se você soubesse que era assim, ele falava, não faria nunca. Por quê? Porque são 3 dias de andada, que tem um pessoal que cai no rio, que morre, tem histórias tristes de verdade. A Unicef fez um relatório que 150.000 crianças passaram o Darién em julho do ano passado, em 2023. Crianças. Então, o que acontece é que, às vezes, se tem algum problema, tipo, de saúde e tal, o pessoal continua andando. Porque é uma migração gigante. Então, quando eu fui, encontrei eles lá, eram haitianos, que foi na época que o Trump mandou vários aviões para voltar. Eles chegavam lá e o Trump mandava eles de avião. Agora está tendo venezuelanos. Eu entrevistei esse casal de cubanos que agora está em Texas trabalhando, né? Eles conseguiram chegar lá. E entrevistei o pessoal africano. E não cabe na minha cabeça, né? Você encontrar um africano na Costa Rica que passou pelo Darién porque o sonho dele é chegar nos Estados Unidos.
É inumano, inacreditável. Costa Rica cobra deles $10 para dar um salvoconduto de 3 dias, para eles ir embora. Como se fossem formigas, né? Deixa passar, não mexe. Então, Nicarágua estava cobrando 150 por pessoa. Daí também tem uma história super triste, porque eu estava filmando o documentário com meu amigo e vi 3 crianças falando em português. Daí eu cheguei perto, comecei a trocar uma ideia, daí veio um adulto, né, talvez com medo que tivesse acontecido algo. Daí eu falei para ele, não, eles eram do Haiti. Ele falou, não, eu estava falando com elas. Daí ele falou, não, a gente morava no Brasil, a mais nova é brasileira, nasceu no Brasil, a mãe dela morreu, então estamos indo, eram 3 adultos homens e 3 crianças, 6. Eu falei para eles, e vocês, de onde que vocês vêm? Do Brasil? Eu morei lá. E eles, de São José, em Florianópolis. Não cabia na minha cabeça. Eles estão falando, estão viajando com uma criança de 13 anos, uma de 7, uma de 10, desde Floripa, para chegar nos Estados Unidos. Isso aparece no documentário, não dá para ver numa parte que eles estão voltando. E eu lembro que quando fiquei sabendo, eles tinham que pagar $900, né, 150 por pessoa, incluindo as crianças, para passar Nicarágua, só para passar. Então, não tem sentido também, né? O pessoal está fugindo, tentando procurar uma vida nova e o governo da Nicarágua faz vantagem. Eles pagam $1.500 no México, já para entrar nos Estados Unidos. E tem uns esquemas, o povo já sabe. Só que a quantidade é tão grande que já o México também está tendo um problema, né, de ter uns bairros crescendo do lado da fronteira. Eu fui apresentar o projeto do livro e do documentário em Monterrey, né, que é a 2 horas de Laredo, e lá tem umas barriadas que estão sendo policiadas totalmente de um jeito agressivo, porque eles ficam lá, né, tentando procurar um jeito de passar pelo outro lado. Então, essa parte é super interessante. O documentário não mostrou, porque a gente fugia do tema, que era mostrar a vida dos nicaragüenses que desciam para Costa Rica, entendeu? Mas é um fenômeno que está sendo super interessante na América Central. Daí, voltando já para o livro, então a história acontece aí, onde está o pontinho vermelho. Eu fui trabalhar aí de juiz, trabalhava de juiz em violência doméstica, em questões de pensões alimentar, e encontrei um lugar lindo, muito lindo, mas bastante esquecido. Eu falo isso no romance de um jeito triste, né, mas esquecido por Deus, né? Um lugar que você tem poucas opções de se desenvolver se não sai. Neste momento está tendo muita drogadicção, está tendo muito, a gente chama coyotaje, né, que é o pessoal que cobra para levar as pessoas de um lado para outro ilegalmente, porque viram. Que uma das críticas que eu faço para o governo da Costa Rica, né, mais de 1,5 milhão de nicaragüenses que trabalham na Costa Rica, trabalham e fazem as lavouras que já o costarriqueño não quer. Então, seria mais fácil ter um convênio migratório para eles poderem ter sua legalização, ter seu seguro de saúde, ter seu plano, porque a economia está crescendo nos ombros deles, e aquele cifra negra, né, que ninguém quer reconhecer, que eu sempre falei que tipo o discurso moral do latino-americano, né, que sempre vai ser duplo, o que acontece e o que você fala que acontece. Então, os nicaragüenses são tratados desse jeito na Costa Rica. Parte do que eu tento fazer com a minha literatura é ir colocando, virar realista, né? E eu tento fazer uma crítica da realidade do meu país. Essa realidade que estou tentando contextualizar com o documentário, o meu romance, é essa realidade que abraçou o neoliberalismo de um jeito muito agressivo. Então, o que acontece? Costa Rica não tem esquerda. E uma das coisas que eu me surpreendi quando vim fazer o mestrado aqui é ver a esquerda que tinha o Brasil, né? Porque não era um conceito político com o qual eu cresci. Eu fui para Cuba, conheci a Revolução e tal, mas lá não tem esquerda. Daí eu fui pesquisar por que não tem esquerda na Costa Rica. Teve uma pequena guerra em 1948, muito sem graça. E daí o Partido Socialista se aliou com a social-democracia e acabou. O que acontece? Saiu a Constituição de 49, que aboliu o exército oficialmente. O orçamento do exército foi para a educação.
Então, a educação pública da Costa Rica virou top. Top para ficar do lado de Cuba, do lado do Uruguai, dos países alfabetizados da América Latina. E daí, nos anos 50, os sindicalistas começaram a ser presos ou ser extraditados. Então, acabou a opção de falar em esquerda. Em 1978, entra um presidente, Carazo. Eu escutei ele quando tinha 12 anos, prestei bastante atenção, até hoje lembro a fala dele. Ele foi presidente de 78 a 82. O dólar estava, a moeda na Costa Rica, o colones, estava 6-1. Em 8 meses passou a estar 80-1. Por quê? Porque o Carazo chegou e falou: não quero negociar com o Fundo Monetário Internacional, não quero negociar com o Banco Mundial. Então começaram a fazer uma pressão. Então o que acontece? A partir de 82 entra um partido, que o partido, nesse momento era monge, mas era o partido que depois ia eleger o Oscar Arias, que virou o Prêmio Nobel da Paz, né? E o que faz? Assina o primeiro plano de ajuste estrutural, né? O PAE, o primeiro, que já começa então a se endividar com um Banco Mundial. Depois Oscar Arias assina os 2 mais. Então a economia vira. Só que o Carazo, ele falava coisas do tipo: você tem, na Costa Rica, tem um solo muito fértil, tem muito vulcão, né? Então a gente tem batata. E ele fala assim: a gente tem produtores de batata aqui porque estamos importando Pringles, importando Ruffles e todas essas marcas americanas. Então ele falava: lá no Japão, você vai levar arroz, você tem que pagar um 500% de arancel só para entrar no mercado, protegendo o produtor nacional. O que acontece? Que no discurso dos Estados Unidos, isso aí é socialismo. E assim é como eles compram o povo para não votar nesse projeto nacional. Um projeto nacionalista, obviamente, mas não é socialista. É um projeto de proteção ao produtor. Então, o que acontece? Nessa época dos anos 80, a gente tinha a guerrilha na Nicarágua, que obviamente tinha bases da CIA no norte da Costa Rica, clandestinas. E o governo da Costa Rica nunca teve a coragem de aceitar que tinha bases da CIA apoiando o projeto para desmantelar a guerrilha nicaragüense. Tinha invasão da CIA em Honduras, em Guatemala e em Salvador. E foi os Estados Unidos, como tirou o Allende no Chile, tirou o Arbenz na Guatemala, que eram apostas que poderiam ser chamadas de socialistas, mas sobretudo eram projetos de um Estado-nação próprio. Era um projeto de um Estado-nação próprio. O último que a Costa Rica teve foi em 78. Então o que acontece? A partir de 82 entra um neoliberalismo agressivo. O neoliberalismo entra nos 80, começa a desmantelar o Estado de bem-estar, e já nos 90 abre as portas. Então, o Oscar Arias, que ficou famoso pelo Prêmio Nobel em 88, acho que ele ganhou, ele muda a Constituição e se reelege nos anos 2000 e continua esse projeto neoliberal de abertura do mercado. Então, o que acontece? Carazo que fala: vamos proteger ao produtor costarriquenho. Na Costa Rica, a gente exportava, tem tanto rio, a gente exportava energia elétrica. E deixaram morrer o trem. E na Costa Rica tinha um trem do Pacífico ao Atlântico. A gente juntava os oceanos e deixaram morrer o trem. Daí você pergunta: por quê? Porque o petróleo impera quando você trabalha a economia na volta das estradas e das rodovias. Porque todo vira produto derivado do petróleo, certo? Desde os pneus, qualquer coisa. Então eles deixaram morrer o trem. E Carazo falava: isso foi uma besteira, porque a gente tinha o transporte mais barato, porque a gente tinha energia hidroelétrica demais. Então, quem que está detrás dessas mudanças é o forte governo americano, que pegou a Costa Rica e fez um pátio para fazer um consumo. Então, o que acontece com a educação? A educação vira tecnocrática a partir dos anos 2000. Todo mundo continua estudando, mas continua estudando para virar consumista. E esse consumismo que favorece os Estados Unidos. Então, você, quando ocupa o povo raso, de mão de obra rasa, quem que está fazendo isso? Os nicaragüenses. Porque pelo projeto político deles, eles não conseguiram chegar nesse nível educacional que o costarriqueño conseguiu. E se o costarriqueño conseguiu, o que o costarriqueño faz?
Então ele se fala 2 línguas ou 3, mas trabalha para capital estrangeiro. Que faz um final de semana? Vê Netflix, vai comprar Starbucks, vai comer no McDonald's e compra os carros dos americanos e dos europeus. Então viramos um país consumista do que eles queriam. Por que eu falo isso e me chama a atenção? É por várias razões. Uma delas, quando aconteceu o impeachment da Dilma, e eu vi o projeto que o Temer começou, era isto. O consenso Washington, que é de 89. Então, eu falo que no livro é um romance, né? Então, eu contextualizo a partir do que eu estou querendo narrar. Mas é mais ou menos assim. O Williamson tinha sido presidente do Banco Mundial, tinha trabalhado para o Fundo Monetário, e foi ele que redigiu as linhas principais do consenso Washington para a América Latina. Então, o que acontece? O que é o consenso Washington para a América Latina? Praticamente virem um mercado. E vocês são um mercado de 220 milhões de habitantes. Certo? Então, a indústria de vocês ficaria secundária para uma indústria que vem sendo imposta. Quando eu estava aqui fazendo doutorado e vi isso acontecer, falei, isso que aconteceu no meu país. Qual é a diferença? Que no meu país é um país muito pequeno, né? Somos 5 milhões de habitantes. Então, a gente assina um tratado de livre comércio com a China também e com os Estados Unidos, porque a nossa economia é ínfima. Mas o resultado no projeto Estado, no projeto de país, se afeta. E está acontecendo uma coisa na América Latina que eu chamo a atenção também e pela qual eu gosto de fazer literatura. Eu adoro viajar, né? Agora fui para o México, mas às vezes já vou para o Uruguai, Santiago, eu sento, conheço um pessoal e está todo mundo falando das mesmas coisas. Essa homogeneização está sendo imposta por uma agenda política que no final alguém está lucrando. Essa parte que eu fico um pouco bravo, porque alguém está lucrando. Isso que significa que eu vou lá em Santiago, ou eu vou em Montevideo, ou eu vou em Porto Alegre, no sul do Brasil, sento num jantar e o pessoal está falando de Game of Thrones, está falando dos últimos seriados que está passando das plataformas. Quando eu cresci nos anos 80, você chegava numa cidade e falava, qual que é a banda? Eu quero assistir o que está tocando aqui, quem que é o escritor daqui. Agora com a internet está sendo homogeneizada a América Latina. Então você vai em Peru, eu fui em Quito também apresentar o livro, e também você vai numa janta e o pessoal está falando e acha que o legal é ir no shopping na Costa Rica. Eu fico muito surpreso, porque o país é lindo pra caramba e você vai no shopping domingo e está lotado. Então o pessoal comprou a ideia que sair o domingo a descansar e ir para o shopping, que é o sentido de ideologia que o Marx descreve, né, a partir e o Sartre, né, a partir do Marx, falando o proletário acha que isso é liberdade. E o proletário acha que porque vai no Netflix escolhe, tem opção de escolha. E isso me chama a atenção, porque um projeto que começou em 2 países especificamente, que é no Chile, aqui no sul, né, a partir quando tiram a agenda, o projeto neoliberal do Chile, que todo mundo vai e fala, nossa, que país desenvolvido. Qual é o preço? Qual é o preço desse desenvolvimento? Então você vai no meu país e a história é mais ou menos parecida. Que país desenvolvido, que legal, Costa Rica é lindo. Qual é o preço? Eu tenho uma vantagem. Primeiro, eu consigo falar com esse capital estrangeiro e consigo falar com os trabalhadores rasos. Então eu viro meio que uma ponte. Agora, se eu tenho que colocar no mercado, eu consigo me virar. Eles não têm chance. Então estão ficando alguns problemas da economia do mercado agressivo, que é as periferias, a criminalidade mais sem cabeça, né? Essa criminalidade que te mata por um celular, né? Que é absurdo, mas acontece. E essas periferias onde acontece o romance, que todo mundo esquece, né? Porque não participam, não tem nada para dar para essa economia que está faturando em dólar. Então, disso trata o livro, só para ir avançando um pouquinho. A arte, em cima da minha literatura, é um amigo meu que faz. Eu passo os contos, os romances, e ele vai fazendo toda a arte original. Depois pode entrar no site para ver. O livro está em Kindle. Hoje, quem quiser comprar só tem em português, mas ele está em inglês, português, espanhol. Em Kindle pode ser adquirido também. Tem também as resenhas, se quiserem procurar.
Se vocês vão no meu site, o documentário, clica em Bachero, está de graça. Se vocês gostaram do documentário ou querem mostrar para alguém, para trocar uma ideia sobre ele, eu escrevo alguns artigos de opinião no semanário da Universidade da Costa Rica. E isto que eu queria falar. 10% do livro eu dou para uma associação de mulheres que tenta. A associação nasceu porque uma mulher estava com o projeto de tentar emancipar economicamente mulheres vítimas de violência. Então, quando vem a primeira fase da violência, a mulher está numa situação muito sensível. Então, ela precisa de ajuda psicológica, precisa de outro tipo de ajuda. Mas quando já ela consegue sair, às vezes ela não tem o que fazer economicamente para se emancipar. Então, a associação nasce da possibilidade de dar para elas instrumentos de emancipação. A ideia é que elas virem empresárias. Só que é muito difícil com as capacidades e as habilidades que elas têm. Então, às vezes conseguem pelo menos um trabalho melhor. Temos conseguido que duas delas, pelo menos, façam um time, façam uma empresa. A grande maioria trabalha em gastronomia, né? Vendem tipo de comida e tal. Eu tento ajudar com os permissos de saúde e tal. Este ano, em novembro, agora, final, sai a 5ª geração. Sai uma geração por ano, que a gente capacita e tal. O livro, em espanhol, eu lancei ele em maio de 2023. Então, em maio, fiz um evento no qual consegui dar o equivalente a R$10.000 para a associação. Em maio deste ano saíram as versões em português e inglês. Então, vamos ver. Então, nesse projeto. Agora, deixando de lado que eu ajudo, a partir do projeto de literatura, a associação, a pergunta que eu quero colocar aqui para depois abrir o debate e trocar uma ideia com vocês é: por que eu tenho que ajudar a fazer uma associação? E aí que está, são os espaços que o Estado abandonou. São esses espaços que já o estado de bem-estar se enfraqueceu tanto que então, se você não fala, ok, tem capital na rua, eu tenho as capacidades para formar uma associação e captar capital. Se eu não faço isso como cidadão, então faço uma associação civil e pego a sociedade civil a se mexer, não vai acontecer nada. Por quê? Porque se tem um Instituto da Mulher na Costa Rica, eu fui me reunir com o Instituto da Mulher e chego e falo: quando vocês vêm aqui nesta periferia, eles vão falar: não temos previsão, vai ser daqui a 5, 6, 7 anos. Então, por enquanto, nos 5, 6, 7 anos, quem está ajudando essas mulheres? Certo? Outra associação que eu consegui fazer, que o seguinte livro vai doar, é um refúgio de crianças. E foi igual, uma mulher da República Dominicana começou a pegar crianças na casa dela, que precisavam, chegou a ter 25. E ela veio falar comigo: você não pode fazer isso assim, vamos tentar legalizar. Então, o primeiro jeito que a gente deu, criou uma associação, procuramos um capital. Daí veio uma mulher da França, né, que tinha dinheiro e bancou o projeto inteiro. Daí isso aí vai longe. Mas por que eu queria falar disso? Porque esse é o resultado da aposta de planejamento que teve o meu país. Entendeu? Essas periferias que já o Estado está esquecendo, se a gente não tenta tomar conta, então estariam aí flutuando. O que acontece? Que isso também tem a ver com a educação. E estava falando antes com a professora, né? Esses espaços estão sendo perdidos, certo? E esses espaços, a gente tem que estar lutando por esses espaços, entendeu? Ontem eu apresentei o livro com a professora Janine, né? Que eu admiro e adoro, e foi um papo super gostoso, porque ela está escrevendo literatura, tem um projeto de filosofia e literatura, ela lá no CFH. E ela leu o livro de verdade, né? Daí a gente trocou uma ideia a partir de muita coisa que o livro fala, né? Que dá para um debate enriquecedor. E o pessoal não aparece. Eu fico pensando: o que o pessoal está fazendo que não aparece nos espaços? Entende? Não por ser eu, né? Em geral estou falando. Então, o que acontece? Esses espaços estão sendo perdidos para alguma outra coisa. E a gente não está percebendo que tem um projeto político de interesse que esses espaços não aconteçam. Por quê? Porque alguém no final vai ganhar esses espaços e geralmente vai ser uma empresa. E a empresa só tem uma finalidade, que é lucro.
Então, o que acontece é que, para eu poder suprir e brigar contra as empresas por questões sociais, eu vou ter que também jogar o jogo do lucro. Isso significa que tenho que jogar o jogo de onde que eu tiro o capital. Porque já o setor público está perdendo. No caso da educação, o ensino superior, eu viajo o Brasil inteiro, na Costa Rica, o projeto neoliberal de direita assumiu a faculdade e a universidade pública, não existe. Então, não tem debate, não tem, vocês têm um material humano de profissionais na educação superior inacreditável. Assim, você tem gênios no Brasil, entendeu? Por a quantidade de pessoas que vocês têm. Só que o que acontece? Tem que ter consciência, temos que ter, que sempre tem uma pressão aí. E eu falo desde a minha experiência como costarriquenho, a gente tem a sombra dos Estados Unidos querendo ver esses espaços diminuírem. Sempre diminuírem. Porque daí eles vão colocar as empresas para mandarem um pouco. Então, isso aí era o que eu queria falar. Espero que tenham gostado do documentário. O livro está à venda com um desconto aí por fora. Para vocês o primeiro capítulo, podem comprar na internet. O que mais me importaria agora seria ver se batemos um papo, fazem algumas perguntas a respeito, seja o livro, o documentário, ou a própria Costa Rica, assim que ficou claro um pouco também o momento geopolítico, histórico que a América Central experimentou. Aqui na UFSC, a gente em RI tem algumas simulações que o pessoal faz, da ONU, enfim. E eu acabei indo na CEPAL, que eu gosto dessas simulações, e o meu país foi a Costa Rica. E, anteriormente, a gente recebe um guia de estudos, um direcionamento de pesquisa. Eu estava comentando com os guris que, na hora que eu fui pesquisar sobre o país para fazer uma preparação mesmo, para poder debater sobre as questões do país, direcionamento das políticas econômicas, foi muito difícil achar matérias e material criticando a questões, principalmente as migratórias dentro da Costa Rica, né? O que eu encontrei de maiores dificuldades do país foram mais questões de aumento de vagas de emprego e também necessidade de diminuição da pobreza, não necessariamente só pelo emprego, mas pela qualidade de vida. Só que, mediante a leitura desses materiais, essa parte era até meio que pouco problematizada, era só um ponto assim no meio de um texto, digamos assim. Então foi muito interessante a tua fala para a gente entender que a gente realmente recebe a venda de uma ideia que não corresponde à realidade. E a gente, principalmente em relações internacionais, muitas vezes a gente acaba ficando limitado em alguns pensamentos, porque como são muitos países para a gente conhecer e estudar, né, a gente acaba ficando dentro dessa vertente mais anglo-saxã mesmo, e acaba pegando, às vezes, a visão que um país tem sobre o outro, né? Então, a gente, às vezes, pega, a exemplo da Costa Rica, né, essa visão principalmente da energia verde, né, que tem sido uma pauta muito grande, 99% da energia ser verde hoje, né? Então, a tua fala me enriqueceu muito. Eu gostei muito do país quando eu fui pesquisar sobre ele pelas belezas naturais e por toda a questão de estruturação e desmilitarização também. E agora, entender um pouco mais sobre esse outro lado que ficou carente durante a minha pesquisa foi enriquecedor. Muito obrigada. Um dado importante aí na tua colocação, e obrigado, é assim, Costa Rica agora tem um presidente que saiu do setor empresarial. Então, escutar ele falar dá tristeza. Porque quando você trata um país como se fosse uma empresa, já começou mal. Porque tem muitos sectores que você tem que administrar como presidente que não se pode tratar como empresa. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, todos os relatórios saem com esse viés empresarial, não, estamos bem sucedidos por isto. Então, eu recomendo o Semanário, é o único jornal contestatário, um jornal que você poderia procurar, é da Universidade da Costa Rica, é o único que me publica, porque o maior jornal se chama La Nación de Costa Rica, nunca vai me publicar, porque eu sempre critico tudo o que eles defendem, né? Que é essa visão empresarial de tocar o país para frente como um país bem sucedido porque está tendo dinheiro. Para mim é triste, mas eu quero fazer uma nota de rodapé. Eu adoro o meu país. Eu sou muito orgulhoso de ser costarriquenho. Eu considero o Brasil meu segundo país. Moro aqui há 8 anos e adoro. Tem muitas coisas que me importam aqui no Brasil, mas, sobretudo, na hora de escrever, porque meu projeto literário vai longe, né? Estou trabalhando em 4 livros, tem outros para vir.
eu quero me definir como latino-americano, e isso para mim é importante, porque é um conceito, é uma abstração você entender o que significa ser latino-americano. Tem uma arte que está acontecendo agora em alguns setores da América Latina que estão falando de vampiros, estão falando de realidades distópicas, estão falando de zumbis, e nada contra, porque você pode falar e fazer umas críticas sociais a partir dessas realidades, mas não é o caso. Não é o caso. É entretenimento puro e simples para uma burguesia que não quer pensar. Então, para mim, me definir como latino-americano e poder falar das realidades que eu quero, e um dos maiores elogios que recebi do meu romance, ele tem viajado bastante, né? E quando alguém aqui do Brasil falou, isso poderia ser qualquer lugar do Brasil. Daí eu fico feliz, porque é isso que eu quero, falar de uma realidade que me representa. Eu não quero falar de uma realidade distópica, porque eu não preciso que o mundo acabe para falar de problemas que a gente já tem, entendeu? Então, eu só coloco isso porque eu gosto de criticar Costa Rica com um senso de melhora, né? Com um senso optimista de que poderíamos melhorar, mas temos que falar de. Tá? Obrigado. Jonathan, obrigado da tua fala. Foi muito bom conversar contigo para a gente organizar tudo. E nós 4 aqui somos de Relações Internacionais. E, assim, até semana retrasada, eu acho, né? A gente fez um trabalho sobre a Corte e a Comissão Interamericana. E eu queria te perguntar sobre isso, assim, qual que é a relação da sociedade costarriquenha com esses órgãos, assim, porque a gente, na nossa literatura, pelo menos, é algo bem, de certa forma, assim, idealizado, pouco desconstruído, assim. Muito se fala sobre a importância, a crítica que se faz é dos Estados Unidos não estarem ali, enfim, essas contradições, mas nunca, assim, vão a fundo para desconstruir o que significa os latino-americanos terem isso para si, assim, sabe, como algo seu, até, assim, pelos Estados Unidos não participarem, assim. Então, eu queria te perguntar nesse sentido. Olha, é muito interessante, e isso daria uma palestra. Meu postdoc foi nisso. Eu vou explicar por quê. Primeiro, você tem um sistema, eu divido os direitos humanos, sobretudo americano, em 3 esferas de discurso. Primeiro, que é o direito positivo, né? Então, você tem um sistema, tem que ir na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles avaliam o caso, ver se o caso leva lá. Já só aí, você já gastou dinheiro se tem um caso importante. Vou dar um exemplo. Segundo, você tem os direitos humanos como discurso político, certo? Que é o que mais se usa. Os direitos humanos não como um sistema que serva de direito positivo, que as sentenças, porque não são vinculantes, né? As sentenças da Corte Interamericana não são vinculantes. O país pode seguir ou não pode seguir. A pressão pode vir da OEA, mas depende do país. Se fosse os Estados Unidos, não se importa, tem uma sentença contra. E agora vou contar um caso da Costa Rica. E a terceira esfera de discurso, eu falo, poderia ser um pouco mais acadêmico, eu gosto mais de falar tipo de fundamentação, que um debate mais teórico que pode levar a incidências práticas importantes. Meu projeto de pós-doutorado foi por aí, eu querendo falar, eu preferiria pegar o dinheiro de orçamento que tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos e colocar em resolver problemas, por exemplo, o pessoal do documentário. Por isso que eu parei de pesquisar com o Instituto, porque eles não queriam mais me publicar. Estou escrevendo em contra deles. Por quê? Porque para mim é um absurdo. E isso não estou falando no ar. Tenho amigos que foram juízes da Corte Interamericana. E tinha um amigo que vinha aqui para o Brasil. Ele fazia Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E várias vezes ficou na minha casa aqui em Florianópolis. E ele falava para mim, é um absurdo. Eu faço um relatório, a gente vai, faz uma condena e não acontece nada. Entendeu? Então, tem 2 opções. Ou você faz com que essa sentença seja vinculante, ou não. Eu utilizei o caso da fertilização in vitro na Costa Rica um monte de vezes, porque é um caso muito legal. Por quê? Porque tem bioética, tinha uma ação de inconstitucionalidade, né? Tinha várias coisas para debater, e eu utilizava também para discutir. Condenou o Estado, a Corte condenou a Costa Rica porque tinha proibido a fertilização in vitro. E o que fez o presidente de turno? Levou para o Congresso, passaram uma lei, e o debate era uma questão de o concepcionalismo, né?
estava na Constituição, né? Então, tipo, tem vida a partir de que existe o cigoto, no momento da concepção. Então, o que fez a Corte? A Corte americana fez uma sentença que, juro, é para rir. Porque acaba falando que, então, a concepção é no momento de implantação, que são umas 14 dias a partir de... E faz uma mistura de conceitos, que um bioeticista ou um médico daria risada. Mas assim funciona o advogado, né? Então ele tem meio que condena a Costa Rica a rever o que o governo fez. O Congresso passou uma lei que falava diretamente a vida começa na concepção. Acabou. Tendo uma condena da Corte. Agora mudou posteriormente, mas não por causa da sentença da Corte. E se você vai lá, visita meu país, convido você, João. Daí você vai ver a Corte. Você vai ver um instituto e você pensa, tem dinheiro aí fazendo esse tipo. Então, beleza, vocês podem pensar, Jonathan, mas tem um momento histórico. Tá, tudo bem, eu respeito que talvez seja o começo de alguma coisa que vai funcionar algum dia. Mas ninguém está botando muita pressão para que isso aconteça. Sou muito crítico, tem um tratado, um professor que se chama Enrique Pedro Ava, muito bom, tem 2 tomos, o terceiro ninguém quis publicar, eu tenho ele em digital, porque o professor me subministrou material. Que é isso, é bem isso, é falar, tá, estamos criando jurisprudência material e material de pesquisa da Corte Americana. Para quê? Tá. E número 2, já para responder tua pergunta concisa, não tem nenhum vínculo entre o pessoal da Costa Rica e a Corte. Entendeu? Não vemos como uma opção. Você sabe que para eu levar um caso para a Corte Americana, tenho que agotar o sistema nacional, né, qualquer que seja. Então, ninguém vê como uma opção. Eu tinha feito um projeto de pesquisa aqui com o Antônio Carlos Volkmer, do CCJ, para mostrar que esse sistema é um sistema criado para uma classe média alta. Quem levou o caso da fertilização in vitro para a Corte Americana de Direitos Humanos na Costa Rica foi o pessoal de dinheiro, porque você gasta uma grana contratando advogados que levam o caso aí. Então, de novo, quem está precisando de seus direitos serem tutelados em questões de direitos humanos? O pessoal do documentário, com certeza. Eles não vão chegar lá nunca. Então, desculpa, mas eu sou super crítico com esse sistema. Eu tenho muito amigo trabalhando aí. Teve uma juíza costarriquenha, Elizabeth Odio, que foi professora minha, uma eminência, uma senhora super, assim, pesquisadora, feminista, forte, admirei ela para caramba, mas quando eu vi ela entrar aí, ela sabia que era entrar para fazer outro tipo de direito. Então, espero ter respondido, não tirar o optimismo, né? Porque ir para lá, ver, eu empurrei muito para fazer um convênio internacional entre a UFSC e o Instituto, nunca não fechou no final, mas o diretor do Instituto queria assinar um convênio para o pessoal da UFSC ir lá, ter uma biblioteca gigante, mas eu gosto desse senso crítico de também ir ver, e na rua, o que acontece? A Costa Rica, desde os anos 80, 70, que eu sou velhinha, né, a gente acompanha, sempre foi uma grife, né, de um lugar, uma espécie de oásis na América Central, onde ali não havia violência, não há exército, a natureza, a justiça, né? Então, assim, é uma coisa assim que a gente ficava assim, nossa, tudo em volta explodindo, né? E hoje é a mesma coisa, quer dizer, tem a migração, tem todas essas histórias que tu contou aí, que são, né, que a gente vê colunas de milhares de pessoas migrando para os Estados Unidos, e a Costa Rica continua parecendo como um oásis, e que, na verdade, não é mais um oásis, né? Chegou a ser, em algum momento, nos anos 80, a partir dos anos 90 e 2000 para frente, não é mais, né? Então, acho que isso é um elemento importante, assim, para a gente desmistificar isso aí, né? Mas até que ponto esse não oásis, né, consegue sair das fronteiras, né? Porque a gente vê hoje em dia, e principalmente a questão do verde, né? O mundo sustentável, assim, parece que aquilo lá é assim, meu Deus, né? Todo ecologista, o ambientalista quer ir para Costa Rica, porque ali é o mundo ideal, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. E também a Costa Rica ficou fora das maras, ficou fora da violência, ficou fora da migração, ficou fora do narcotráfico também?
Obrigado. Sim, eu apresentei um artigo com... O nome dela é Melissa L. Melo, que é a diretora do CCJ lá na Costa Rica. A gente fez um artigo fazendo essa crítica da noção da Costa Rica como um país verde. Primeiro, no sentido filosófico, Costa Rica entrou no mercado verde, né? Que era o protocolo de Kyoto, né? Que é negociar as emissões de CO2. Então, não foi que teve um ambientalismo radical, tal. Não, entrou no mercado e ficou negociando que os Estados Unidos nunca assinou nem o protocolo de Kyoto também não. Então, mas qualquer ideia que várias empresas lá que estão poluindo um pouco, então negocia para dar um dinheiro para um parque nacional. Isso aí foi uma das coisas que foi aplaudida, entendeu? Depois, a onda ambientalista dos anos 90, se criaram várias leis, só que não estão sendo aplicadas, entendeu? Então, você visto de fora, num congresso, sabe, num congresso na OEA, todo mundo fala, que legal, Costa Rica, verde, está aplicando as leis. Não está. Não está. Tem 7 leis foram criadas nos anos 90, lei florestal, o Tribunal Ambiental foi criado, e eu, que trabalho em questões do tipo, você não vê na prática isso. Deixando de lado a poluição que leva as construções massivas do pessoal que está se aposentando da Europa e dos Estados Unidos. Lá onde a Gisele Bündchen tem a casa, construíram todo o topo da montanha porque tem vista ao mar. Quando eu ia lá na praia, não tinha nada aí. Então, está tudo bem, você construiu. Não existe construção sustentável, isso é um mito. Isso é um mito. Então, o que acontece enquanto você mais construi? Costa Rica tem uma das 5 zonas azuis do mundo, né? Tem 5 no Japão, esqueci onde que tem uma. Só que esse lugar, na América Latina, em 2023, foi o lugar que mais permissos por metro quadrado foram pedidos em 2023. Então, está acabando com a zona sul. Certo? Então, essa ideia de um país verde, o que acontece é que temos muita natureza ainda. Certo? Mas não é assim como se está vendendo. E alguém com um senso crítico vai morar lá e vai ver o que estou falando. Vai ver os rios sendo poluídos, os programas de reciclagem não existem. Às vezes eu fico não moro na cidade, eu moro na praia, né? Chego na cidade, falo para a moça do prédio, né? Olha, tem um reciclado, já entendi onde é que ele vai, tem um lixo normal, aonde que vai o orgânico? E ele olha para mim, como o orgânico? O orgânico, onde é que eu jogo? Onde eu moro, como tem mato, eu jogo no mato. Agora aqui no prédio, no meio da cidade, o que é que eu faço? Não, é só lixo normal. Então, você está falando que o país é verde quando se trata o orgânico desse jeito, não é verde. Entendeu? Então, tem muitas coisas, mas muitas coisas para serem afinadas. O que acontece? Eu vou para muita reunião das instituições ambientalistas e eles não têm orçamento. Eles falam. Lá onde eu moro, se eu tenho que pedir um permisso para cortar uma árvore, eu vou me reunir com o cara e falo, olha, tem uma árvore aí, porque tem que acontecer isso, não sei o quê. Ele tem que fazer um relatório e ver a árvore, se pode ser cortada, ou quanto, tal. Ele fala para mim, olha, a gente precisa ir, só que estou sem gasolina para o veículo. Assim. Então, voltamos ao que estamos falando. Quando você está numa economia de mercado e as instituições não têm dinheiro, então, quem impera? Eles ficam sem gasolina para enviar um inspector a ver as questões ambientais, num lugar que só tem natureza. Então, essa ideia tem que ir trocando. Se o país não vira já, eu acho que em 20 anos já era. Esse mito vai cair. Agora, com questão de violência, as maras não chegaram, as maras chegaram na Nicarágua e começaram a aparecer algumas manifestações de maras na Costa Rica, mas não entraram. Não entraram. Se entrou o narcotráfico, Costa Rica em 2002 assinou um tratado internacional com os Estados Unidos, então a DEA policia as águas, obviamente entregar soberania, né? Isso, entregar um pouco da soberania, mas Costa Rica vira uma rota de cocaína, né? A cocaína que sai da Colômbia e do Peru, ela chega no México para entrar nos Estados Unidos, ou se não, uma rota de desvio para a Europa. O que acontece? Obviamente, parte da cocaína fica na Costa Rica. Para quem não sabe, as viagens de barco que leva cocaína são pagas com cocaína.
Entendeu? Então, tipo, se um cara levar 1 tonelada, ele tem uns pacotes menores que são para ele se pagar e ele vai vender. Então, se ele costarriquenho, o que muitas vezes essa cocaína vai ser vendida na Costa Rica. Então, virou um negócio que cresceu nos últimos 20 anos bastante. Daí, no Caribe e nas cidades mais populosas, entrou uma máfia um pouco mais agressiva. E essa máfia já se manifesta em homicídios mais fortes e tal. Eu não poderia dizer que tem um nível que poderia ter cidades grandes como São Paulo ou Rio de Janeiro. Não chegou nesse nível, né? Que faz parte de uma estrutura já, até parte de uma corrupção governamental. Mas está latente. Tem uma parte que ainda na Costa Rica eu não poderia dizer que aconteceu, que essa corrupção tem entrado no sistema de tal jeito que se aceita que alguns juízes são comprados pelo narcotráfico. Então, cada nada aparece um juiz sendo prendido porque teve algum tipo de esqueminha. Então, não é permitido ainda. E não aconteceu, obviamente, que aconteceu na Colômbia, na pior época de ter juízes sendo mortos descancaradamente. Mas sim tem crescido nos últimos anos. Tchau, Alexandre. Passa alguém? Tá, gente, então, muito obrigado pelo tempo, pela paciência, né? De novo, o livro está entre línguas no Kindle, estou vendendo em português, quem não quiser comprar agora pode pedir no site. Sobretudo, o documentário está de graça no meu site, né? É só clicar aí, para se vocês quiserem mostrar para alguém. E mesmo vindo para criticar no meu país, convido vocês para irem lá, quem pode ir, vai gostar, só ficar um pouquinho de olhos abertos, né? O que está acontecendo assim na volta, mas do lado macro. Eu gosto de ver o lado macro, porque morando lá você começa a ver quais são os interesses de controle que estão vindo do exterior, tá? Muito obrigado mesmo.